assaltos, lojas saqueadas e medo, muito medo. Essas sensações foram experimentadas no mês de maio por moradores de Recife e da região metropolitana, consequências da greve de policiais e bombeiros. O movimento foi considerado ilegal pela Justiça e agora pode custar caro para os responsáveis pela mobilização. Abreu e Lima fica na região metropolitana de Recife. Recentemente, a cidade de 100 mil habitantes ganhou destaque nacional por imagens fortes como essas, que mostram lojas depredadas e saqueadas. Um quadro que parece retratar cenas de guerra. A onda de crimes e violência aconteceu entre os dias 13 e 15 de maio, durante a greve da Polícia Militar e Bombeiros. A paralisação foi curta, mas suficiente para deixar fortes marcas no comércio local. A cidade ficou totalmente destruída e os prejuízos foram grandes, tão grandes que até hoje nós estamos tendo reflexo desse prejuízo. A gerente desta loja relembra os momentos de terror vividos por ela e outros comerciantes. Muitas coisas foram lesadas, foram levadas mesmo, material de informática que foram todos danificados, equipamentos que foram quebrados. Iderlândia não sabe quando vai conseguir recuperar os danos financeiros. Por enquanto, a maior preocupação é colocar as contas em dia. Apesar disso, ela mantém a loja com as portas abertas. Já essa rede de supermercados preferiu fechar a filial atingida pelo vandalismo. É que o investimento para a reconstrução seria alto demais. Cerca de 60 funcionários foram prejudicados com o encerramento das atividades da empresa. Na capital pernambucana também foram muitos os danos registrados durante a greve dos policiais. Os arrastões se repetiram em várias partes da cidade. Nas ruas prevaleciam o medo e silêncio. Este psicólogo relata o que testemunhou naquele dia. Eu moro há 4 anos aqui nessa área e nesse período eu nunca presenciei um assalto. Num dia só, no intervalo de 2 quadras, eu presenciei 3 assaltos. A ausência da polícia nas ruas aumentou os registros de violência e, é claro, fez com que a sensação de insegurança fosse compartilhada por toda a população. Diante do quadro, a Força Nacional foi deslocada para a capital pernambucana. Pelos cálculos da União, a medida provocou um gasto extra de R$1 milhão. Como a Justiça reconheceu a ilegalidade da greve, o governo pediu e conseguiu que as contas fossem repassadas para as 2 associações envolvidas na manifestação. Cada uma delas deve arcar com metade dos custos referentes ao envio do reforço policial. O dinheiro que foi utilizado, foi pago pela União para o deslocamento dessas forças, não pode cair, não pode ser custeado nas costas de toda a sociedade. Este advogado, especialista em direito sindical, explica por que a greve de policiais militares e dos bombeiros é ilegal. O servidor público em si, ele tem o direito à greve, aquela greve que está inserida no artigo 37 da Constituição. Porém, em algumas classes, em algumas organizações específicas, como as Forças Armadas e a Saúde, é vedado a greve, a sindicalização e a greve. O processo é contra a Associação dos Praças de Pernambuco, a ASPRA, e a Associação Pernambucana de Cabos e Soldados Policiais e Bombeiros Militares, a ACSPE, que alega não ter participado da greve. A entidade sustenta que a diretoria está impedida judicialmente de tomar decisões, um argumento que é rebatido pela Advocacia Geral da União. O fato dela estar sob intervenção, feito ela alega, não impede que na prática, que foi o que aconteceu em nossa visão, ela efetivamente participe do movimento. Nós observamos que foi a realidade dos fatos. Já o subtenente, que dirige a Associação dos Praças, diz que a entidade recorreu da decisão para não ser obrigada a pagar a conta. Ele alega que a categoria não reivindica apenas reajuste salarial e afirma: a falta de posicionamento do governo em relação a problemas enfrentados pela corporação foi a gota d'água para a paralisação. Porque o policial ele não pode ir para a rua sem ter a sua proteção, né? Ele é para combater a criminalidade, combater os crimes, combater os assaltos a banco, tudo. Mas ele tem que ter aquela proteção que é o colete, ele tem que ter uma viatura que funcione normalmente, ele tem que ter uma arma adequada, ele tem que ter algemas. Ele tem que ter esses equipamentos que está faltando. Como forma de garantir o ressarcimento das despesas aos cofres públicos, a Justiça bloqueou contas bancárias e repasses financeiros feitos às associações condenadas. O subtenente lamenta o fato e diz que luta há mais de 10 anos por melhorias para a categoria. O representante dos policiais diz que há uma incoerência entre o que diz a lei e o que ocorre na prática. É um contrassenso dizer assim, eu uso o mecanismo de proibir você fazer aquilo. Só não vou dar os meios para você
você trabalhar.